Boa tarde, pessoal. Vamos falar, dar continuidade ao nosso assunto, falando sobre a, a ditadura no Brasil, né? Nós já falamos na aula anterior sobre a, os atos institucionais, né? O AI-1, o AI-2, o AI-3, né? E cada ato desse ele foi tirando a democracia do Brasil, né? Foi sendo decretos-leis que retirava é, as ferramentas democráticas e era um processo de instalação de uma ditadura no Brasil, né? Ela começa lá com o golpe e cada lei dessa que foi sendo instituída foi tirando alguma das características, né, da democracia. E aí nós hoje vamos falar sobre o que ficou conhecido como os anos de chumbo, que era o quê? Os anos mais duros, de menos liberdade, de maior repressão durante esse período que ficou conhecido como uma ditadura militar, né? A gente fala muito de ditadura militar, mas foi uma ditadura civil militar, como nós vimos nas aulas anteriores. Então, em outubro de 1986, o general Costa e Silva ele foi eleito presidente da República pelo Congresso Nacional e foi empossado em 67. Ele fazia parte do chamado Grupo Linha Dura que tinha dentro do Exército Brasileiro, aquele grupo que queria uma ditadura mais pesada, né? Que eram militares que defendiam medidas mais repressivas para combater as pessoas que eram opositoras ao regime. Só lembrar o seguinte, houve o golpe, o Brasil ele já tinha lá, todo o país tem, né, as suas contradições políticas, grupos que têm ideias diferentes. Com a instauração da ditadura vai haver uma, uma organização de uma resistência, né, à ditadura, de oposicionistas, de políticos oposicionistas à ditadura, de setores da sociedade oposicionistas à ditadura. Só que o problema é que na democracia a oposição ela faz parte da democracia, ela é uma das partes da democracia, a oposição. Todo governo democrático pressupõe que ele tem uma oposição, que é aquela parte que perdeu. Ela continua existindo ali e tem as ferramentas para fazer a sua oposição e defender ali as suas ideias, porque a oposição ela tem a sua representatividade. Já a ditadura ela caça essa oposição, a oposição ela passa a ser algo ilegal. O problema da ditadura é esse. Então, todo mundo que se colocava como opositor ao governo, ele era considerado um inimigo, um adversário e deveria ser reprimido, deveria ser combatido. E aí, nesse contexto que o Costa e Silva ele vai dizer, tentar traçar uma política onde a ideia dele era governar para o povo, aí vamos colocar isso entre aspas, porque é mais falácia, né? Ele queria dialogar com a classe trabalhadora e realizar investimentos em educação. Isso era o que? Isso era promessa, né? A gente vai ver. Então, a propaganda era essa: governar para o povo, dialogar com a classe trabalhadora, os trabalhadores, né, e realizar investimentos da educação. Durante o seu governo, multiplicaram-se os protestos e cresciam movimentos de oposição, que eram reprimidos violentamente pelas forças policiais. E aí é quando vão surgindo as grandes manifestações contra a ditadura, né? Os militares tinham prometido o retorno à ordem democrática, esse retorno ele não ocorreu e as condições de vida da população, apesar dessas promessas do governo, elas só foram piorando as condições de vida da população. E aí as manifestações contra o regime elas vão se tornando cada vez maiores, né, e constantes. Algumas entidades, como a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes,
que tinha se tornado ilegal pelo regime, porque fazia parte da oposição ao regime, e o regime colocou a UNE na ilegalidade, mas mesmo na ilegalidade, desde 1966, ela passou a realizar atos isolados, exigindo melhores condições de ensino, a ampliação de verbas, né, e vagas nas universidades. Era o que a UNE fazia nesse período. E aí, em 68, durante um protesto no centro do Rio de Janeiro, morreu, né, o estudante Edson Luiz de Lima Souto, foi morto pela polícia no processo de repressão. Aí no livro, a imagem aqui do livro, eu tirei essa imagem do livro, ficou ruim, mas vocês podem acompanhar no livro a imagem aí desse protesto, né? E aí, com a morte desse estudante, uma série de mobilizações, né, continuaram acontecendo, e diversos estudantes acabaram sendo mortos ou presos pela polícia. E o maior protesto contra a ditadura ocorreu em 26 de junho de 68, no Rio de Janeiro, que ficou conhecido como a passeata dos 100 mil. Pelo nome, né, já diz, reuniu cerca de 100 mil pessoas. Entre essas pessoas, a gente tinha lá estudantes, trabalhadores, intelectuais, artistas, essas pessoas protestavam contra as mortes e as prisões, né, e a violência da polícia contra o povo. E aí, durante essa passeata não houve conflito, mas o governo, após o evento, iniciou uma operação para prender os líderes do movimento. Ou seja, não foi confronto durante o movimento, tinha muita gente, mas as pessoas que estavam à frente desse movimento acabaram sendo presas logo depois. E aí é que nasce a luta dos operários, né? Comprometidos em ampliar os lucros dos empresários, o governo passou a fixar o salário mínimo abaixo da inflação. Isso aqui é uma coisa muito perversa, porque o preço dos alimentos subia, no entanto, o salário dos trabalhadores ficava abaixo desse aumento. Porque, por exemplo, se o cara está ganhando R$100 e ele gasta os R$100 para comprar tudo de comida, vamos colocar assim, e no mês que vem essas comidas elas subiram de preço, ele vai gastar 120, mas se o salário dela não sobe para 120, fica em 100, foi ajustado abaixo da inflação, a vida da pessoa vai se tornar mais difícil. Era o que acontecia nesse período. E aí, em 1966, substituiu a lei que assegurava a estabilidade do trabalhador após 10 anos na mesma empresa. Ou seja, o governo coloca uma lei que não vai dar mais estabilidade ao trabalhador. Que até 1966 tinha uma lei que, se o cara trabalhasse 10 anos na empresa, ele tinha estabilidade. Não era fácil de chegar e colocar ele para sair. O governo tira essa lei. Aí o resultado dessa medida foi o aumento da rotatividade no emprego, né, e o arroxo salarial. Ou seja, as pessoas passaram a ser demitidas com mais frequência. E aí o movimento operário ele passa a pressionar o governo por melhores salários. E aí, em abril de 68, milhares de operários acabaram paralisando as suas atividades na cidade de Contagem, em Minas Gerais. Essas pessoas reivindicavam reajuste salarial de 25% e liberdade política e civil, porque havia muita repressão. A polícia militar, que foi chamada a intervir nessa paralisação, acabou ocupando a cidade e proibiu a realização de assembleias e de panfletagem. Ou seja, o pessoal tinha ali a paralisação, mas não podia falar nada. E aí, na cidade de Osasco, que é a cidade que faz parte da região metropolitana de São Paulo, nesse mesmo ano acabou que cerca de 3 mil metalúrgicos também entraram em greve, cruzaram os braços e ocuparam 6 fábricas, reivindicando um aumento salarial a cada 3 meses e um contrato coletivo com vigência de 2 anos. Isso aqui para falar das lutas operárias, onde os trabalhadores, vendo ali os seus salários ser corroído, porque era reajustado abaixo do aumento dos preços dos alimentos, começaram a fazer movimentos
de greve em várias partes do país. Isso é que a gente chama de lutas, da luta operária. E nesse contexto é que o governo baixa mais um ato institucional, né, que é o ato institucional número 5, o AI-5, que até hoje a gente vê muitas pessoas falando dele por aí, em movimentos, principalmente hoje a favor do governo. Né? Que o que era, por que desse ato? Né? A situação política no Brasil ela se agrava, né, com o discurso do deputado federal Márcio Moreira Alves, que era do MDB, ou seja, daquele partido de oposição consentida que tinha durante a ditadura. Ele denunciava a violência dos militares, né, e conclamou a população a boicotar as festividades do Dia da Independência. Ao fazer esse discurso, os militares pediram a punição do deputado. E aí, contrariando esses militares que pediram a punição dele, do Márcio Moreira Alves, o Congresso se recusou a punir o deputado. Aí o governo, o presidente, acabou decretando o ato institucional número 5, que fazia o quê? Fechava o Congresso Nacional. O ato institucional número 5 ele foi, do ponto de vista da violência e da repressão do Estado, o mais violento, né, o que foi mais repressor. Ele fechou o Congresso Nacional, ou seja, o Congresso Nacional foi dissolvido, e o presidente da República ganhou amplos poderes, né, e medidas repressivas foram intensificadas. Então, quando você vê uma faixa aí pedindo o AI-5, está pedindo uma ditadura, né, o fechamento do Congresso, e repressão às pessoas que pensam diferentes do governo. Então, a oposição armada, diante da impossibilidade de mudar o regime através de eleições, porque o governo já tinha acabado com as eleições, não havia mais Congresso Nacional onde havia debate político, as oposições acabaram formando grupos armados. Né? Então, aí é que é formada no Brasil, nesse período da ditadura, a chamada oposição armada. Como eu disse, a repressão que veio logo com o AI-5, ela acabou desarticulando os movimentos estudantil e operário. Né? No contexto de AI-5 não houve mais a possibilidade dos operários fazerem greves. E aí, diante dessa situação, alguns setores da esquerda brasileira aderiram à luta armada, que é a única forma de tirar os generais do poder seria organizando grupos armados para combater o exército que estava no poder. Né? Então foram organizados guerrilhas urbanas e rurais. Alguns grupos optavam por ações armadas, outros preferiam a luta política institucional. Aqueles que preferiam a luta política institucional continuaram aí com o discurso, buscando articular meios para tentar, pelos meios políticos, o fim do regime. E outros grupos que não acreditavam nisso buscaram formar grupos armados para lutar contra o governo. As mais famosas foram essas aqui, a guerrilha do Araguaia, formada em 67, né, lá desde 67, o movimento ele atua na região do Rio Araguaia, onde hoje é os estados do Pará, entre Pará e Maranhão. O objetivo era mobilizar os camponeses da região, né, para iniciar uma revolução socialista nos moldes da Revolução Cubana. E aí, em 1972, o governo cercou essa área e prendeu a maior parte dos guerrilheiros. Cerca de 70 pessoas foram mortas, entre guerrilheiros e camponeses que deram algum tipo de apoio ao movimento. O governo agiu contra essa guerrilha, né, de forma forte, ali, matando cerca de 60 pessoas. Outro grupo revolucionário foi a Vanguarda Popular Revolucionária, que era liderado pelo ex-capitão do Exército, Carlos Lamarca. O grupo foi formado em 68 por estudantes e ex-militares. Alguns integrantes defendiam a ação armada, enquanto outros propunham organizar o povo, né, para transformá-las em
protagonistas da luta contra o regime. Em razão dessas diferenças, membros dessa vanguarda revolucionária dividiram, né, o grupo e fundaram um outro grupo chamado Colina e dividiram em dois grupos, no caso a VPR, a Vanguarda Popular Revolucionária, formando a Colina e a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Um outro grupo foi a Ação Libertadora Nacional, também criada em 68, por dissidentes do Partido Comunista Brasileiro, com Carlos Marighella e Joaquim Câmara Ferreira. Essa Aliança Libertadora Nacional, ela foi responsável pelo sequestro do embaixador estadunidense em 69. Em 70, a Aliança e a VPR sequestraram o embaixador alemão, né, e ambos foram soltos em troca da liberação de presos políticos. Ou seja, o regime militar tinha prendido vários líderes políticos, eles sequestravam os embaixadores e, para libertar os embaixadores, exigiam a libertação desses presos. Muitas dessas pessoas que foram soltas em troca desses sequestrados tiveram que deixar na verdade, essas pessoas eram soltas tendo que deixar o Brasil. Um outro movimento foi o Movimento Revolucionário de 8 de outubro, o MR8, que foram criados por membros que eles ligaram também do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, e formaram a dissidência da Guanabara. Com a Aliança Libertadora Nacional, esse grupo organizou o sequestro de Charles Elbrick. Durante a operação, mudou seu nome para MR8 em homenagem ao revolucionário Che Guevara, capturado em 8 de outubro de 1967. E como é que se deu o auge da repressão? O auge da repressão em agosto de 69, o presidente Costa e Silva, ele acabou se afastando do governo por problemas de saúde, e uma junta militar, um grupo de militares, impediu a posse do vice, que era um civil, né, o Pedro Aleixo, e aí essa junta militar assumiu o comando do país. Em outubro de 69, em outubro de 69, o general Médici foi eleito o novo presidente do Brasil pelo Congresso Nacional. Aí Médici ele acabou tendo um processo aí de institucionalizando a Operação Bandeirante, que é uma operação que tinha sido criada em julho de 69 para fortalecer a repressão e eliminar os focos guerrilheiros. Em 70 foi criado o Departamento de Operações de Informações, que é o DOI-CODE, né, onde milhares de opositores do regime foram perseguidos, torturados ou perderam a vida nas mãos desse regime de repressão. Então, eu estou indo aqui bem rápido porque já estamos caminhando já para a finalização do ano letivo, e eu queria pelo menos comentar, mesmo que de forma rápida, sobre esse assunto, né, a ditadura civil-militar no Brasil. Nós vimos aí o endurecimento do regime a partir do golpe, né, com a institucionalização de vários atos institucionais, sendo o AI-5 o mais repressor, e a partir da impossibilidade do diálogo com o regime, foram sendo criados vários grupos revolucionários que buscavam uma organização armada, que nessa época havia em todas as partes do mundo, nessas guerrilhas, contra regimes opressores, e, por outro lado, o governo buscando aparelhar o Estado para que fosse mais eficiente no processo de repressão aos seus opositores. Depois a gente continua na próxima aula.